muito. Eu gosto. Eu gosto da aula. Como é um livro crucial, eu vou dar uma aulinha bem básica para chegar no que ele quer para a aula de amanhã. Né? Então, hoje eu vou fazer uma revisão e mostrar exatamente aquela pergunta que eu disse que é o foco, uma pergunta importante para a formação de vocês. Depois eu vou entrar na segunda aula nossa, que é sobre o estado coerente. Vamos entender o que é esse estado, do dia físico, e vou fazer aqui uma dedução matemática, que sim, problema do oscilador harmônico, eu vou entender por que eu vou resolver o oscilador harmônico, porque a luz é um oscilador harmônico. Por isso que o problema mais importante da física é o problema do oscilador harmônico. Aquele probleminha massa-bola, que a gente acha tão elementar, ele é tão fundamental na física. Os problemas mais fundamentais que a gente tem na física. Né? Eu estou escrevendo um livro é uma coisa muito longa, de mecânica quântica. E um dos capítulos, por exemplo, o Mariano, ele fez quântica comigo. Dentro do meu livro, ele tem uma parte de óptica quântica, porque eu, junto com o coordenador do Baixo da Lada, vai mudar esse curso. Esse curso tem que ficar moderno, não tem que ficar um curso antigo. Porque quando a gente está dando os conceitos de mecânica quântica, vamos fazer uma aplicação importante, tratar de óptica quântica. Então tem que reformar esse curso, não precisa ser da disciplina, mas pode ser dado lá dentro. No meu livro tem uma parte disso. Quando eu dei a disciplina de quântica, quando o Mariano, eu falei sobre isso, né? Então isso eu tenho um material que depois vou disponibilizar para vocês, esse material digitalizado, né, sobre óptica quântica. Né? Não é inacabado ainda, não está finalizado, vai levar um certo tempo para terminar. Um livro, quanto mais o cara escreve, mais difícil é terminar. Um livro fácil é quando você escreve pouco, muitos livros é assim, bota as equações rápido o cara publica. Mas não é um livro que eu quero um livro com mais detalhe, o máximo de detalhe possível, como eu queria ter um livro para estudar na minha época. Estou escrevendo pensando, eu como estudante, porque o livro não pode ser tão seco, né, como a gente chama, bota lá. É a minha visão do que eu quero. Né? Então, isso aqui aí já falamos do pico curso, a gente vai nessa segunda aula, é sobre isso. Né? A gente já vai preparar exatamente isso aqui. Mas antes de entrar aqui, eu preciso dar um panorama geral do que a gente falamos. Né? Tá. Você trouxe o formulário do laboratório, que o Eduardo disse que ia mandar para algum de vocês, algum dele. Eu achei que com as meninas, elas estão chegando aí. Tá. Porque hoje a gente vai fazer, ele vai trazer para vocês preencher, no horário que vocês vão poder, eu acho que é de 5 e 5 que ele vai colocar. Aí no horário vocês vão lá, aí vai ter um experimento de óptica quântica para vocês terem nota, conhecer o laboratório de óptica e outra, fazer um experimento que já está lá montado para vocês. Então, é uma oportunidade das duas coisas, visitar e fazer o experimento. Certo? Então, os alunos dele têm ainda aí uma ficha para vocês fazerem a inscrição. Esse livro desse cara, eu botei ele porque ele tem um curso, se você pegar ele agora, ele está um bigodão, ele está um bigode enorme, um bigode mexicano. Aí, esse livro, geralmente, é um livro muito mais avançado. Um livro que é muito bom de dados. Está na internet, um cara, se ali, cara, mas esse livro é muito bom. É um livro introdutório mesmo. Ele é tão introdutório que ele faz as coisas bem cadenciadas. Então, imagine que o cara não fez nem curso de mecânica quântica. E ele vai chegar no final em informação quântica. Então, ele é um curso com toda a parte teórica e a parte experimental. Porque o cara ele é um experimental na área de óptica quântica. Né? Não existe muito, não tem um teórico, o cara só trabalha com isso. Ele é um experimental e trabalha com a área de óptica quântica. Certo? Então, a gente vamos para a segunda aula, de estado coerente, mas antes de chegar, eu preciso revisar algumas coisas que ficou parada, né? Porque não deu tempo de falar ontem. Né? Eu vou encerrar. Bom, então, primeiro é isso aqui, só para a gente visualizar. Se vocês colocarem na internet esse doutor quântico, é legal demais, é um vídeo bem legal, assim, em 5 minutos. Quer dizer, com ilustração, ele explica tudo que o professor pode dar uma aula de 2 horas. Então, é bem ilustrado exatamente o que é mecânica quântica, exatamente, e essa figurinha eu peguei lá deles. Coloquei aqui. Ele explica exatamente o que é uma onda, e que
se eu colocar um feixe de partícula, ela faz isso. Se eu botar um feixe de onda, qualquer tipo de onda, ela tem fenômeno de interferência. É isso que diferencia uma onda de uma partícula. O que é que acontece? Uma onda é descrita por uma função de onda, portanto ele sofre fenômeno de interferência, que a interferência seria clara e escura, onde se superpõem duas ondas, mas exatamente porque eu tenho um fio. Aí se superpõe, isso pode ser somado ou subtraído. Então a soma pode dar um número máximo, que dá essa radiância clara, ou mínima, que é essa radiância escura. Esse é um fenômeno de interferência que só ocorre com onda. Então duas partículas, quando se encontram, elas sofrem colisão. Duas ondas, quando se encontram, sofrem o que a gente chama de fenômeno da interferência. Então, por exemplo, se todo mundo falar aqui, se você colocar aqui um local para você medir de decibéis, vocês vão ver que locais com densidade máxima, mínima, exatamente que é essa superposição de ondas sonoras que vai dar esse fenômeno de interferência. Então, só onda acontece isso. E partícula sofre trajetória. Então, se eu botar um feixe de partícula, ela vai querer seguir uma trajetória, o local que vai cair mais partícula é as partículas que estão exatamente na frente das duas esquerdas. Aí aparecem exatamente essas duas faixas claras, que é exatamente a quantidade de partículas. Certo? Então, você vê as duas figuras e elas são descritas para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton descreve as partículas. Eu não estou falando de partículas relativistas, mas de qualquer maneira a segunda lei de Newton também vale para partículas relativistas. Não escrito dessa forma, mas sim pela taxa de variação do momento linear. A segunda lei de Newton tanto vai para a relatividade ou para sistema não relativista. Então é exatamente isso, esse experimento. Eu sempre coloco esse experimento, porque é um experimento, como eu disse, eu estudei o experimento mais, como se chama lá, o mais velho, mas é o melhor experimento que tem na física. Isso é considerado um ranking. Então esse é o experimento fundamental, o experimento de Young, o experimento da dupla física. Bom, aqui a gente escrevemos sucintamente a teoria de Einstein, não chegamos a isso, também não há necessidade. O material que eu vou passar para você tem uma dedução, não é necessário fazer aqui, apesar que hoje eu vou fazer algumas contas, que é importante, mas a ideia básica é exatamente isso. Ele agora volta à ideia corpuscular. A luz agora ela é composta de um corpúsculo que tem uma certa propriedade, que carrega uma certa energia, um pacote. Ele chamou isso de partícula de luz. Em 1936, o Gilbert Lewis, que é um químico, fez um pequeno artigo na Nature e associou o nome daquela partícula de luz que o Einstein tinha denominado de fóton. Essa partícula de luz, que é a partícula exatamente da luz, esses fótons. Essas bolinhas aqui tem nada a ver com fóton. É a imaginação nossa. Toda vez que a gente fala de alguma coisa, a gente quer imaginar como ela é. Mas você vai ver que o fóton não dá para imaginar nada. O fóton é o fóton, não tem nenhuma imaginação. Eu vou explicar para vocês o que é o fóton. Então, exatamente isso aqui é só para ilustrar, são as partículas de luz. Cada uma carrega uma quantidade, onde μ é a frequência da minha onda eletromagnética. Então, aqui eu tenho um laser, aperta aqui, ele tem um comprimento de onda, portanto, vai ter uma frequência também associada. Se ela tem uma frequência, essa energia total da minha onda eletromagnética é N vezes, que é o número de fótons que ela tem. Então, um cálculo simples que eu posso fazer aqui, se eu pegar uma lâmpada e eu ver qual é a potência dela, eu posso dizer quantos fótons por segundo a lâmpada está emitindo. Isso é simples, porque você pegar a potência, né? A potência, que é energia, vamos botar aqui, energia, por intervalo de tempo, energia é N vezes a energia de 1 dividido por delta V. Né? Então, esse é zero, exatamente esse H. Então, se eu dou a frequência, eu tenho o valor dessa constante do Planck, né? Eu tenho o valor disso aqui. Eu sei o valor da minha potência, a potência da lâmpada, então eu posso estimar o número de fótons por segundo, que é o número de fótons por segundo, pegando a potência da minha lâmpada dividido pela energia de um fóton. Aí eu tenho exatamente o número de fótons por segundo, né? Um número estimado em média. Né? Então, é assim. Se você calcular isso numa lâmpada, você vai ver que você tem da ordem do número de Avogadro, da ordem de 10 a 24. Então, muito forte. Então, essa luz que a gente está descrevendo, todos os fenômenos ópticos que eu tiver descrito, ele vai ser descrito pelas equações de Maxwell. Exatamente, a teoria ondulatória de Maxwell. Se eu começar a diminuir a intensidade da luz, o que é diminuir a intensidade? Diminuir o número de fótons.
Aí, quando eu começar a ter uma intensidade muito baixa, significa que eu tenho poucos focos. Quando eu tiver poucos focos, aí a gente vai começar a falar de propriedade que a gente não está acostumado a ver, que são os fenômenos óptico-quânticos. Isso ocorre quando eu tenho poucos focos. Aí sim, a individualidade da luz dos focos vai ser importante. Então, quando eu usar essa ideia de foco, eu estou na óptica quântica. Quando eu tenho muitos focos, é irrelevante usar a ideia de foco. Então, essa ideia de foco só vai ser importante quando tiver baixa intensidade. Aí, nessa baixa intensidade, eu tenho propriedade que a gente não está acostumado no nosso dia. Certo? Esse fenômeno que a gente tem interferência, difração, reflexão, refração, dispersão, essas propriedades comuns na óptica que a gente tem. Se a gente diminui a intensidade, a gente vai ter novos fenômenos, muitos fenômenos, não, uma quantidade razoável de 10 fenômenos novos, que só pode ser explicado usando a teoria fotônica. Certo? Bom, então eu falei para vocês, aqui está a propriedade geral, então isso aqui são desse artigo, porque o cara bota uma pequena plaquinha, né, e mete energia. E com isso ele faz exatamente isso. Tudo que foi imaginado, isso é medido experimentalmente. Então, por exemplo, o cara consegue, através desse experimento, mostrar exatamente essa relação é verdadeira. Não é só uma hipótese e já é confirmado. Então ele mede isso aqui, calcula a pressão que aquilo vai vibrar, aí calculando através de pressão eu tenho transferência de momento. E essa transferência de momento, ele compara com isso, ela realmente é. Então está tudo confirmado. Então o meu foco, essa entidade que eu estou falando, ela tem massa zero, portanto ela não tem inércia, mas ela tem momento e tem energia. Certo? Se ela tem momento, ela transfere pressão. Exatamente como a teoria eletromagnética. Na própria teoria eletromagnética, ela tem uma pressão, não uma pressão macroscópica. Essa aqui é a pressão de um fóton. Então a pressão lá do eletromagnetismo é N vezes a pressão de um único fóton. Certo? Então lá no eletromagnético de Maxwell foi também medida a pressão da radiação. Teoria bateu com o experimento, como a gente mostramos ontem. Aqui. Então essas são as propriedades do fóton. Aqui são só para a gente ter uma ideia, exatamente a ideia da radiação do corpo negro, que essa é a forma que consegue descrever exatamente a quantidade de energia. Você pega um corpo aquecido e ele emite radiação, eu tenho um equipamento que eu meço isso aqui. Né? Eu não tenho aqui no laboratório, mas um dia eu vou ter, quando dar aula, eu quero brincar com isso. E é tão barato, por R$300 o cara tem esse equipamento para medir o valor dessa radiação. E aí o cara, com o tempo, fizeram essa curva completa da radiação em função aí do comprimento de onda, descer em função também da frequência. Então esse comportamento foi o primeiro desafio em 1900 para tentar explicar. Aí o primeiro a explicar foi o Planck. Ele fez duas formas para fazer isso. Uma é o que eu chamo é o cara que, o aluno, o cara assim, prove que, né? Ou mostre que. Aí o cara mostra, encontra a forma. Então mais ou menos o que o Planck fez foi isso. Mostrou o que ele sabia, o que é que tem que dar, e botou a forma. É o que ele chama de interpolação. Ele tinha uma curva aqui e uma curva aqui, e fez puramente matemática. Interpolou, colocou. Não tem física nenhuma. Aí o que é que ele viu? Ele precisa justificar isso. Aí ele precisou calcular a entropia, e ele criou um modelo, pegou a energia da radiação e discretizou. Veja a palavra que eu falei ontem, que eu estou repetindo, ele não quantizou a energia, ele discretizou a energia. Assim como a gente tem um real, ele é discretizado em 1 centavo. Aqui ele discretizou nessa quantidade F0. Por que ele fez isso? Porque no final ele queria botar o F0 tender a zero e botar a energia contínua, era isso que ele acreditava. Certo? Então ele não acreditava nesse negócio que a energia é dividida. Ele dividiu para fazer a matemática disso, para o cálculo da entropia. Então ele foi forçado a fazer isso, e ele mesmo disse que foi na hora do desespero, que ele tinha uma fórmula e ele queria explicar. Então, explicou, mas não tem nenhuma, assim, fundamento de quantização, como às vezes o livro texto diz, que ele quantizou a energia, ele não quantizou. E ele tanto que não quantizou, que não aceitou Einstein em 1905, quando Einstein quantizou a energia. Então, ele foi contra o trabalho de Einstein, toda a comunidade foi contra o trabalho de Einstein, da quantização da energia, que é exatamente isso que eu estou falando a vocês. A energia da onda magnética é N vezes a energia de uma quantidade mínima, que é a energia de um fóton. Então, essa quantização foi o Einstein que fez. Então, isso aqui ele fez,
E aqui ele tinha dois problemas. Primeiro, que ele não gostava dos trabalhos de Boltzmann, então ele não aceitava a estatística de Boltzmann, e ao mesmo tempo tinha que fazer. Tá? No desespero mesmo, ele fez, mostrou e nunca mais fez nada. Em 1900 até 1915 não fez mais nada sobre a radiação do corpo negro. Então tem esses dois trabalhos, tem um trabalho anterior, né, que é a relação disso com o valor médio da energia, né, e pronto, ponto final. Aí sim o Einstein, como mostrei para vocês ontem, o Einstein sim calculou usando a estatística de Boltzmann, assim como está no livro do Weisberg. Então esse trabalho, o que está lá no livro do Weisberg, na maioria do livro, não é o trabalho de Planck, é o trabalho de Einstein em 1907. Ele fez a dedução dessas fórmulas de Planck, né, usando exatamente quantização da energia. Né? E aqui tem mais três outras fórmulas, não muito comum, mas tem essa teoria quântica da radiação que o Einstein introduziu, o que chama-se emissão espontânea e emissão estimulada. Então, por exemplo, quando você excita um átomo, você faz com que o elétron passe para um estado de maior energia. Então, se você deixar lá, o que é que vai acontecer? Espontaneamente ele passa para cá, certo? Então, quando ele passa para cá, ele emite uma energia, a energia de um fóton, que é relacionado com essa diferença de energia. Então, Einstein, num trabalho de 1911, né? Então você pega isso aqui, você mede energia que eu posso mudar, a energia de um laser, a energia de um fóton, a um H-ni. Aí o que é que ele faz? Se o elétron está aqui, ele passa para cá. Então, se você colocar aqui energia final e aqui energia inicial, para ele sair daqui para cá, essa diferença tem que ser exatamente igual. Né? Exatamente igual. Se não for exatamente igual, ele não sai daqui. E se for um pouquinho maior, também ele não sai daqui. Isso é um mistério da mecânica quântica. Como é que o elétron tem uma informação tão precisa que só sai para esse nível se ele tiver isso aqui. Se tiver menor, é diferente do nosso mundo clássico. Eu quero botar meu nível é esse e o outro nível é lá em cima. Aqui a minha energia, ó, se eu der uma energia menor, ele sobe menor. Se eu der maior, ele vai bater no teto. Aqui não acontece isso. Ele só sai daqui para cá se ele receber exatamente esse valor de energia. Se não receber isso, ele não sai do lugar. Certo? Então esse é o mundo quântico. É assim que ocorre dentro da matéria. Essa diferença de energia. Então quando você excita o elétron, ele vai para um nível de energia maior. Quando você deixa lá, espontaneamente, ele emite, ele volta para o estado para cá. Quando ele sai daqui para cá, ele tem que diminuir a energia. Eu tenho uma energia maior e uma energia menor. Então, quando ele faz isso, ele emite um fóton com a mesma frequência. Né? Aí o que eu acho que colocou que é extremamente delicado é que isso aqui a gente chama absorção de fóton, emissão de fóton. Essa aqui chama emissão espontânea. Porque espontânea, se eu estou no estado de maior energia, ele espontaneamente faz. É assim que acontece na natureza, o sistema tende para o mínimo de energia. Sendo que o Einstein ele colocou a mais, que era importante, porque se não colocar isso, né, essa fórmula não era deduzível. Então existe um outro tipo de emissão, que ele chamou de emissão estimulada. Essa emissão estimulada vai fazer com que eu entre um fóton, sai dois fótons para cá. Esse é o princípio básico de um laser. Então essa emissão estimulada, então eu tenho uma espontânea e mais uma que ele chamou de estimulada. Então aqui é estimulada, aqui. E aí sai dois fótons. Isso chama-se amplificação, que é a palavra exatamente que eu tenho. Eu tenho algumas dúvidas e queria pedir perdão do senhor e dos colegas, que eu não sou de física, né? E aí eu me sinto assim, tanto constrangido de fazer algumas perguntas, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Quando o senhor coloca exatamente essa diferença aí, no caso dos semicondutores, por exemplo, silício, que a gente tem 1.14 volts aí, né? Então, o senhor está querendo dizer que quando eu coloco um feixe de luz, no caso de uma partícula de silício, de um material de silício, né? Enquanto não ultrapassar aqui de 1,14, ele não passa, ele não absorve. Certo? Lá é bandas de energia, aqui são níveis. Então, mas se for banda de energia, isso aqui é uma banda
aqui é outra banda. Se essa energia não for suficiente, for menor do que isso, ele não absorve. Ele tem que ser igual ou maior, porque aqui eu tenho vários níveis compostos para formar a banda de energia. Certo? Então tem que ser exatamente, não tem como. Isso é comprovação experimental. A natureza é assim, e esse é o mistério da mecânica quântica que ninguém tem. O próprio pai me disse, se você quer entender a mecânica quântica, esse é o caminho errado. Você vai se dar melhor usar a mecânica quântica e deixar para os filósofos pensar na mecânica quântica. Porque tem os filósofos da mecânica quântica. Então, a interpretação da mecânica quântica tem as diversas. Todas de acordo com a matemática da mecânica quântica. Mas tem interpretações diferentes. Certo? A gente vai ver daqui a pouco alguns experimentos, você vai ver que ela é misteriosa. Né? Muito misteriosa. Ninguém entende isso, tá? Se o Feynman diz que não entende, quem somos nós, ou eu, pelo menos, dizer que eu não entendi. Então, eu não entendo mecânica quântica, eu só passo, né, as coisas da mecânica quântica como a gente, né, tá, as interpretações do mundo. Né? Então, feito isso, o Einstein, no trabalho de 1900, esse foi um trabalho de 1911, ele construiu o laser. Essa é a base do laser. Você mete um foco, na verdade você tem vários níveis de energia, aí sempre sai o dobro. Você amplificou a luz. Você botou luz, entrou com a energia aqui, saiu com 2 vezes a energia. Esse é o princípio básico do laser, que foi construído em 1960. É um trabalho com Einstein. O Einstein é o percussor do laser, pelo menos quando via teórico. Essa é a estimulação estimulada, né? Isso aqui só pode ser explicado usando a mecânica quântica. Isso não, você pode imaginar que ele vai para um nível de energia, que é a natureza é assim. Quando o estado excitado, vou para o estado de menor energia. Então, naturalmente, a natureza é assim. Coloca aqui, só solta, ela cai. O que ela cai? Ela quer com o mínimo de energia. Certo? Então, se eu boto lá em cima, ela não sobe. Por quê? Porque a natureza diz que ele é o princípio da mínima energia. O mínimo de energia é lá embaixo, próximo do centro da Terra. Então, ele vai para a superfície da Terra. Acontece a mesma coisa. O princípio do mínimo de energia, lá no nível microscópico, esses níveis ou bandas de energia que você tiver. Certo? Então, isso que a gente chama de amplificação. Então, quando ele fez esse aqui, que a gente chama balanço detalhado, então imagina que eu tenho N átomos nesse aqui e N átomos nesse. Então, o NI e o NE. O que o Einstein fez, que é uma coisa belíssima, é exatamente isso. Você tem N átomo aqui, nesse estado, e N nesse outro estado. Então, imaginou um sistema de 2 níveis. Você agora pode fazer uma taxa, dizer assim, a variação disso, a taxa de variação, que é a derivada disso em relação ao tempo, ela está relacionada com o quê? Um número de partículas que vai para cá. Então você tem uma taxa de transição, que é uma probabilidade, não entende mais a taxa de transição, que vai estar relacionada com as partículas que vão sair daqui e vão estar relacionadas com as partículas que estão aqui. Então essa aqui absorve e aqui também sai. Então essa taxa de transição, ela vai estar relacionada com isso. Então o que a Einstein fez foi que, com essa, essa ideia, porque o que acontece? Você tem isso aqui, a taxa. Essa aqui é a taxa, é a variação do número de átomos que estão nesse estado, que ela vai ter. Ela está aqui, ela vai para cá. Então, o que ela significa que ela vai diminuir, é negativo porque ela está saindo, está indo para cá. Então, existe uma taxa, que ele chamou de coeficiente A, e foi para o estado NE. Foi para o estado NE. Então, essa é uma equação básica que você vê, que é de decaimento radioativo. Mas, o Einstein colocou um termo a mais. Esse termo foi fundamental e uma importância muito importante proposta. Ele colocou um termo somativo. Qual é esse termo somativo? É que quando ele vem para cá, ela cai aqui, né, a taxa que ele vem, que ele chamou de estimulado. Então, portanto, a taxa que ele vem do E para cá, ele vai aumentando aqui. Então, tem um termo B, está dizendo uma taxa de transição que vem daqui para cá, eu estou aumentando o número de átomos para o estado inicial. Certo? E tem uma outra equação, outro termo, que é essa da estimulada. Essa da espontânea. Então eu tenho mais, eu posso botar aqui esse A, mas é o mesmo A que tem aqui, mais N. Então essa é a equação básica que a gente chama de balanço detalhado do número de partículas. A mesma equação, né,
o que é que vai acontecer? No equilíbrio, o que é o equilíbrio? Depois de um certo tempo, está lá o meu sistema. Então, no equilíbrio, eu não vou ter mais isso aqui é igual a zero. Aí, com isso igual a zero, aí tem algumas manipulações, tá? O material que eu vou passar para vocês, ele provou a fórmula de Planck. Se ele não colocar esse termo aqui, esse termo crucial, que chama essa emissão estimulada, a fórmula de Planck não é deduzida, e sim a fórmula de Wien, que é a fórmula errada, não bate e não escreve tudo dessa aqui. Então, essa é a terceira forma de deduzir a fórmula de Planck. Esse é um artigo que eu passo para vocês, que eu fiz na revista de ensino, as 6 formas que você pode deduzir as fórmulas de Planck. E aqui tem mais duas. Essa aqui ainda tem algum tipo de texto, essas duas vocês não vão encontrar, que é a forma que o De Broglie e o Bose fez. Né? Ele fez também. Então tem 6 formas distintas e a fórmula mais importante é essa aqui. Porque essa aqui foi o que o Einstein, exatamente esse jovem Bose, na época de 20 e poucos anos, mandou para o Einstein e traduzir o artigo. E o Einstein, quando viu o artigo, viu a revolução que era o artigo do Bose, que exatamente ele fez uma dedução completamente diferente do que foi feito até então. Ele usou exatamente a ideia que ele chama o gás de fótons, ou gás de partículas de luz. Certo? Aí, através disso, né, ele deduziu também a fórmula de Planck. Certo? Então, essa fórmula aqui, quando Einstein viu, traduziu o trabalho para o alemão, publicou o trabalho do jovem. Um mês depois, ele publicou sozinho um trabalho com a generalização desse trabalho, é o que a gente conhece hoje como a condensação de Bose-Einstein, que hoje acontece em vários fenômenos na natureza. Então, essas são 6 formas diferentes, né? Todas, no fundo, estão fazendo a mesma coisa, mas só com linguagem diferente. Essa é a mais moderna que o Einstein, quando viu, né, viu logo que o trabalho era revolucionário. O Einstein já estava com seus beirando 60 anos, já tem experiente, quando vê o cara sabe o que é bom e o que é ruim. Né? Quando o menino botou para lá, e o Bose fez essa tradição. Então, aqui está as caras dos indivíduos respectivos. Então, tudo aí tem a ver com a radiação, com a luz, né? Com a ideia da luz. Então, aqui são alguns experimentos que a gente falando no doutor pequeno, que foi exatamente usada a teoria de Einstein. Então, o efeito côncavo foi exatamente explicado. O mesmo luz, o raio-x, o comprimento de onda lambda zero, aí ele coleta aqui, aí eu sei coletar, sei medir, então eu sou experimental, eu sei que se faz isso fácil, para mim é fácil, mas o cara tem que fazer, e mede o comprimento de onda lambda 1. Como é que eu posso medir? Através, boto um cristal, eu sofro de difração, através da lei de Bragg, você consegue identificar o volume do comprimento lambda 1. Então, quando ele observar, nesse experimento, o lambda 1 é diferente de lambda 0. No nosso dia, você, na teoria clássica, se ele é lambda, ele sai com lambda. Essa aqui não, ele sai com lambda 0, aqui vai com lambda 1. A diferença é pequena, mas é medida mensuravelmente. Então, esse é o experimento, aqui está exatamente os picos que o cara faz lá de raio-x, e o cara consegue identificar 2 comprimentos de ondas diferentes, de acordo com como você vai colocar o seu detector. Aqui o ângulo θ, isso aqui ele mede trabalho no ângulo θ, e isso é experimental. Aí, para explicar isso, né, o Compton usou a ideia de Einstein. Então, uma colisão entre uma partícula com um alvo, ele sofre colisão como se fosse um movimento, aquela colisão da bola de bilhar. Então, fez o cálculo e conseguiu explicar teoricamente a bolinha de bilhar, e isso aqui bate exatamente com o experimento. Bom, isso sendo que aqui tem um problema aqui, a gente tem o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, isso até a década, mais ou menos de 30, era realmente somente eu podia explicar usando a teoria de Einstein. Com o tempo, como a turma não aceitava aquilo, quer dizer, voltar à teoria corpuscular era maluco, né? Passamos 100 anos da humanidade para derrubar Newton. Né? Não conseguiu derrubar Newton porque Newton é autoridade. Aí ele vem a teoria eletromagnética, consegue explicar todos os fenômenos. Aí vem o Einstein e diz que eu tenho que explicar, né, os experimentos que estão aqui. Toda vez que a luz ela interage com a matéria, ela vai se comportar como partícula. Isso nem o Einstein aceitava, nem a comunidade vai aceitar. Então as pessoas contestavam o trabalho dele, que hoje as palavras são negacionistas, que faz parte da ciência, e fica criticando. Quanto mais crítica, mais você vai se aprimorando.
Então Einstein passou um bom tempo, em 1905 até 1910, calazinho. Porque se ele falasse nessa ideia, era capaz de ser lixado. Porque realmente, se ele estivesse na época da igreja, a Inquisição ia ser queimado pela Inquisição. Eu não tenho nem certeza disso. Né? A comunidade não aceitava isso. Então, passou esse tempo, nem ele mesmo tinha convicção, porque ele estava derrubando a teoria eletromagnética e, ao mesmo tempo, ele sabia que isso poderia explicar. Então, essa era a argumentação que exatamente a teoria dele estaria correta. Mas, hoje se sabe que eu consigo explicar o efeito fotoelétrico e esse efeito Kohn sem usar nadinha da teoria fotônica. Então, o que está no livro texto são termos antigos e foi se passando com o tempo e o cara diz, está aqui o experimento que comprova a teoria de Einstein. Eu estou dizendo que isso não confirma a teoria de Einstein. Então, portanto, o que eu digo que não confirma, que eu tenho teoria semiclássica, que é semiclássica, não usa a teoria dos fótons e usa a matéria quântica. Semi é porque uma coisa é clássica, teoria eletromagnética máxima, junto com a teoria quântica exatamente da matéria. Isso é o que eu chamo de teoria semiclássica, exatamente são esses trabalhos que existem, já está bem difundido na literatura e, portanto, o efeito quântico e o efeito fotoelétrico não confirma a teoria de Einstein, da existência do fóton. Certo? Bom, então você veja que o fóton ficou frustrado porque agora ele não sabe se ele é uma partícula ou se é um fóton. O cara tem que ir exatamente para o piscina, né, para saber o que ele é. Ele é fóton, ele é partícula, ele é corpúsculo, não é melhor dar corpúsculo para evitar a palavra partícula para não ser a partícula de Newton. Que a partícula de Newton tem a massa, sobra aquilo. Então aqui é um corpúsculo, é uma entidade que tem propriedade, exatamente partículas só por colisão. Então ele não sabe se é um ou se é outro. Ou ele obedece o que Einstein está falando, sendo que eu acho que se ele for um corpúsculo, como é que eu explico a interferência de fração? A gente já viu lá naquele experimento do doutor Quanto, se eu medo de partícula, sofre aquilo ali, não sofre aquele fenômeno. Então isso é exatamente um problema que tem aqui. Então, deixa eu só... Ó, isso aqui é exatamente a quantidade, se você botar na internet, tem muitos, só botei aqui alguns, são os mais iniciais. Se você colocar por atrás desse trabalho aqui, aí você vai ver os trabalhos que cita isso. Aí você vai pegar uma gama de artigos, e aí não para por aí. Então isso está bem consolidado, não é eu que estou dizendo, é o que está na literatura, tá? Então não estou sendo aqui nem um pouco pessoal. O problema é o que está na literatura, não está no livro texto. Por que não está no livro texto? Mais uma vez, o livro texto tem mania de repetir os outros livros e muda só a forma que está lá. E falta exatamente um pouco da pesquisa científica. Né? Bom, então o fóton, vou aqui agora definir para vocês. Então, o fóton, primeiro as propriedades dele, carrega momento. Então, agora eu estou colocando dessa forma aqui, mas não importa. Então ele tem momento que eu chamo de momento linear, carrega energia e tem agora uma polarização. Então, por que a polarização? Porque ela é a informação da luz. A luz tem polarização. Então, se a luz se propaga, então ela está aqui assim. Se a luz se propaga assim, ela se propaga. Certo? Aqui está a propagação da onda eletromagnética. Aqui é o que eu chamo de vetor de onda K. O que é o vetor de onda? O módulo dele é 2π sobre o comprimento. Certo? Então esse vetorzinho está dando a direção do campo, ou da direção da onda, da luz. E como é que eu posso ter essa luz? Bom, para eu ter uma luz se propagando, eu tenho que ter um campo elétrico variável. Então, quando eu tiver um campo elétrico variável, aí eu gero uma luz no espaço. A ideia do dipolo hertziano. Bom, as características dela é que esse campo elétrico, se ela estiver variando assim, a luz se propaga perpendicular a ela. Por isso que ele diz que ela é uma onda transversal. Então, eu preciso de um campo elétrico que está aqui. Certo? Por exemplo, os sensores que a gente faz experimental, geralmente é um sensor que mede o campo elétrico. Ela está relacionada. Por que o campo elétrico? Porque o campo magnético, não dá nem para ver aqui. O campo magnético, a intensidade dele, ele é zero sobre a velocidade da luz. Então, um sensor
para você medir alguma coisa da luz, for relacionado com o campo magnético, tem um sensor muito sensível, porque a intensidade do campo magnético dele é o campo elétrico dividido por C. Então, se você for fazer uma figura real num computador para dizer como é que é a onda eletromagnética, aqui é o campo que vai ficar variando, então, portanto, ele é um campo, por exemplo, senoidal, com a função seno, com a função melhor. E esse aqui é tão pequenininho que não dá para colocar aqui, porque como eu chamo, a escala ela é dividida por C. Então, essa ideia do campo está aqui e da mesma escala que está aqui, do ponto de vista está errado, porque a escala aqui ela é dividida por C. Então, na verdade, você não dá para ver isso aqui, o cara coloca na internet, é só para exemplificar que os dois estão oscilando. Mas apenas um é visível e apenas um é importante, que é o campo elétrico, porque ele tem uma intensidade muito maior do que a intensidade do campo magnético, certo? Então, exatamente ele aqui é uma onda, exatamente, transversal, que ela se propaga que tem aqui. Aí aqui tem o que a gente chama de uma polarização. Então, essa polarização, ela tem a ver com o campo elétrico. Então, note, eu posso ter um campo elétrico aqui assim, ou eu posso, por exemplo, usar um campo elétrico assim. Tanto faz, o campo assim ou outro. Aí você diz, mas tem várias. Não, basta duas. O resto é tudo combinação de negativos. Então o que é que acontece? Você define isso aqui vertical, esse aqui horizontal. Então isso aqui vertical, a gente chama de uma letrinha só, um vetorzinho V. E esse aqui é horizontal, a gente representa ele assim. Certo? Então aqui é a polarização vertical, aqui é a polarização horizontal. Certo? Aí agora, meu campo pode ser qualquer nesse plano que está aqui. Então, minha polarização, por exemplo, meu campo elétrico pode estar aqui assim. Pode ser qualquer no meu plano que forma, né, esse V e H. De tal forma que a polarização final é esse estado aqui. Ó. É o estado de polarização da luz. É uma combinação linear, é assim que a gente aprende lá em álgebra vetorial. Eu tenho um vetor no plano, eu defino dois vetores, o vetor I e J. Qualquer vetor ele é escrito com uma combinação linear disso. Isso é álgebra linear. Então é exatamente isso que eu tenho. A minha polarização, que é esse vetorzinho que estou definindo aqui, é uma combinação linear desses dois vetores que formam a minha polarização. Aqui o vertical e aqui o horizontal. Essa é a base da informação quântica, esse estado de polarização da luz. É ela que leva a informação. E através dela, você pode brincar com esses alfa e beta. Você tem vertical, horizontal, e isso você pode gerar informação. Mas não é isso que a gente vai tratar, mas essa propriedade é a propriedade que o Einstein não definiu isso. O Einstein definiu isso e ele não definiu nem que o momento é isso. Isso é dado depois, trabalho posterior ao Einstein. Então, mas essas são as propriedades exatamente do fóton. Então, o fóton tem essa propriedade. Mas o que é o fóton, afinal? Né? O fóton, você pegar num pensamento logo humano, você vai logo imaginar que é uma bolinha indivisível, que na cabeça a gente tudo é bola pela simetria da natureza, porque ela não vai ser um triângulo. Pô, porque a natureza fez um triângulo. A bola é a coisa mais perfeita, né? Então a simetria, ela não é para nenhum lado, então ela tem o que chama, ela é simétrica. Então tem toda uma simetria bonita. Então essa é a visão que a gente tem do nosso mundo, porque o nosso mundo é clássico, então tudo que a gente começa a definir, a gente começa a imaginar algo para dar uma representação. Então essa é exatamente essa ideia de partícula, imaginar ela uma bolinha indivisível, não é nada disso. Certo? Então ela não é uma partícula. Né? Primeiro, ela não é uma partícula porque ela depende das propriedades. Ela pode se manifestar ora como corpúsculo e ora pode se comportar como onda. Então, portanto, ela tem os dois comportamentos, os dois simultâneos. Então, o fóton não é uma partícula que é indivisível, não é uma esferinha, né? Não é uma esfera. O que é que ela é? Ela é simplesmente uma excitação da minha onda eletromagnética. Então, o que é uma excitação? Por exemplo, eu tenho uma corda e eu quero fazer essa corda vibrar. Aí você pode perguntar, qual é o menor valor da energia que eu posso dar nessa corda para ela ter uma onda?
Essa é o que a gente chama uma excitação. É uma perturbação que eu vou dar na corda para ela vibrar, para ter a onda. Então aqui, exatamente isso. O fóton é a menor excitação para eu ter uma onda eletromagnética. Então, um único fóton, ela vai ter uma onda cuja intensidade é a menor possível. A menor porque ela carrega a energia de um único fóton. Então, um fóton, ela tem os dois comportamentos. Então, ela é a excitação exatamente do meu campo eletromagnético. E o que é excitação é exatamente isso. Por exemplo, eu quero fazer barulho nessa mesa. E eu posso perguntar, qual é a menor perturbação que eu posso dar na mesa para que os átomos que agregam ele virem uma onda? Porque é esse movimento aqui que vai se propagar em forma de som. Essa excitação aqui, por ser som, lembra fonoro, a gente recebe o nome de fono. Então essa é a menor energia que eu faço isso aqui vibrar. Então essa excitação mínima é o que eu faço isso aqui vibrar e emitir um som. A mesmo jeito agora do campo eletromagnético, a menor excitação que eu posso ter uma onda é um fóton. Então o fóton é uma excitação, é uma entidade puramente abstrata, não tem nenhuma representação geométrica no nosso pensamento. É puramente matemática. Então isso, ela leva exatamente informação. Porque se ela carrega energia, ela carrega informação e através dessa informação que a gente faz o processo de informação. Tudo bem? Essa imagem aí, professor, porque essa imagem aí foi... Isso aqui foi uma experiência, eu coloquei aí porque eu achei bonita, mas é que o grande desafio dos experimentais é o seguinte: ou ela é onda, ou ela é partícula. Esse é um experimento que o cara mostra os dois comportamentos simultâneos. Você veja, a gente já está além do que imagina. Então imagina, por exemplo, eu dou um exemplo mais básico, de uma sereia. Ela é um peixe e uma mulher. Aí você diz, ela é um peixe ou mulher? Depende. Se ela estiver na terra, é mulher. Se estiver na água, ela é um peixe. Então, portanto, antes de você vê-la, você precisa saber onde ela está. Então, ela só vai se manifestar através do experimento. Sem o experimento, ela é os dois. Então, o fóton é os dois. As partículas microscópicas é os dois. Quando eu sei que eu vou manifestar? Quando eu fizer o experimento. Dependendo do experimento, ela se manifesta exatamente como um. Esse é o experimento. Eu confesso a você, eu li ele, mas tem muitos detalhes técnicos experimentais que ele consegue fazer uma fotografia de microscopia que consegue ter os dois comportamentos simultâneos. Então, os caras estão indo além. Então você vê que a mecânica quântica que a gente está, os livros vão começar a colocar coisas novas. Eu estou botando meu livro, pegando coisas novas. Por quê? Porque os livros anteriores, artigo 2015, você pega os livros para trás, ninguém imaginava que ia acontecer isso. O Einstein jamais imaginava que eu conseguiria gerar uma luz com um único fóton. Ele nem imaginava, ele achava que aquilo era impossível. E a gente vai ver que hoje é possível, tudo que ele achava é confirmado hoje. Então você veja até a dualidade, onda-partícula, de uma partícula ou de uma onda da luz, hoje consegue experimentar. Isso é uma coisa realmente, um limite. Por exemplo, essa aqui é um objeto quântico, talvez não porque eu não tenho experimento, mas se eu diminuir isso e fazer com que essa garrafa fique da ordem de um micro eu já consigo enxergar o fio de cabelo. Eu consigo experimento agora com coisas do tamanho de micro. Já é macroscópio, que a gente consegue ver. Então o mundo vai chegar com o experimento que essa garrafa pode ter. Para ele se tornar quântico, isso aqui, para a gente, é uma garrafa, ele é um corpúsculo, é uma matéria, ele tem que ter comportamento de onda. Se eu fizer um experimento se tem comportamento de onda, isso aqui é um objeto quântico. É isso que o cara faz no laboratório. Ele pegou essa garrafinha e botou de ordem de um micro e conseguiu ver exatamente os dois comportamentos e comprovou o comportamento quântico da matéria. Sendo que aqui, no nosso caso, a gente está falando só de luz, mas acontece com a matéria. Tudo que acontece com a luz, isso foi depois generalizado para a matéria. Então a matéria tem um comportamento dual, comportamento de onda e partícula, vai depender do experimento que eu estiver fazendo. Bom, aqui agora, vamos agora para o experimento que confirma o fóton, da existência do fóton. Então esse é o primeiro trabalho. Então esse aqui é o fenômeno de interferência que chama o interferômetro
para você fazer essa figurinha bonitinha. Então você botar a luz normal, isso é normal fazer. Agora a pergunta é, se eu agora pegar e diminuir a intensidade da luz, né? Então esse é um experimento, o outro é da dupla fenda. Então se você fizer, a gente já sabe o que acontece com a luz, onde ocorre isso. Agora eu pego a luz e vou fazer o experimento da dupla fenda e vou colocar a intensidade baixa o suficiente. O que é baixa o suficiente? Na nossa extrapolação, um único foco. Certo? Então, o primeiro experimento que foi feito por esse Taylor, era um aluno de doutorado. Era um aluno de doutorado, não tem nem o nome do orientador dele. O que ele ficou imaginando é o seguinte: se eu diminuir a intensidade da luz, então ele vai diminuir a intensidade da luz até o mínimo que ele consegue no laboratório, é o que ele tinha. Aí ele botou a intensidade muito baixa, não sei o valor dela, mas muito baixa. Onde você tem, no lugar de ter 10 a 24 focos, alguns milhões de focos. Você vai diminuir considerável o valor da intensidade. Aí quando ele faz isso, ele faz o experimento da dupla fenda, aquele fenômeno que ele está falando, bota um anteparo e bota aquilo ali. E vai botando pouquinhos focos, não um foco. Como às vezes está dizendo que ele fez o experimento com um foco, nem existia isso naquela época dele. Então, um trabalho de 1909, certo? Então, ele pegou a intensidade, nota que o trabalho de Einstein em 1905, ele pegou isso e botou um pouquinho foco. Ele não interpretou, ele só botou. E foi deixando uma placa aqui, durante meses. Então, para ele fazer essa figura aqui, levou meses. Por quê? Porque esses pontinhos que estão aqui são exatamente os pontinhos onde cada foto vai estar. Então, quando o foco bater lá, bota lá na chave fotográfica. Bateu o foco, bateu lá. Então, onde é que ele vai bater? Aleatoriamente. Aleatoriamente. Então, depois de exposição isso durante alguns meses, o padrão que ele vê é o mesmo padrão se você botar um feixe grande texto. Então, pega um laser primeiro, rapidamente aparece esse padrão. Se você agora pegar o laser e botar uma intensidade bem baixinha, você no lugar de ter 10 a 24 focos, você tem 1 milhão de focos, já é uma intensidade muito baixa. É a intensidade que ele conseguia na época. Porque ele queria ver se isso realmente acabava o padrão. Porque isso só confirmou que o padrão de interferência continua acontecendo com a luz, mesmo com poucos focos. Esse trabalho aí, professor, foi antes do efeito ponto ou depois? Antes, 1909. 1909. Então ele estava querendo ver aquilo ali para ver se realmente ocorre. Ocorre. Mas ainda não é com foco. Então ainda aqui é com luz. Luz muito intensa. Muito intensa. Então luz muito intensa para a gente obter milhões de focos. É muito foco. Né? Bom, aí o tempo. Aqui está exatamente uma frase que eu gosto, que é do Feynman. Né? Exatamente, se você quiser, vou contar uma história. Se você admitir simplesmente que ela tem esse comportamento, quer dizer, que a natureza é assim dual, não terá problema nenhum na vida. Né? Você não considerar encantadora, maravilhoso. Né? Não fique dizendo para si próprio, mas como ela pode ser assim? Então, se você começar a questionar a mecânica quântica e ficar dizendo, eu só vou estudar o próximo capítulo quando entender, vocês vão passar um bom tempo, que o próprio Feynman não entendia. Então, já é um conforto para vocês ficarem tranquilos, que a gente não vai entender a mecânica quântica, a gente vai usar a mecânica quântica. Então, onde vier filosófico, o que ocorre? O que ocorre? Ocorre. Essa é a resposta. O que ocorre, exatamente. Então, aí está o exemplo da dualidade da partícula. Exatamente isso vale para a luz, vale também para a matéria. O De Broglie fez exatamente isso. Então, essa natureza quântica, ela é um mistério. Bom, então agora vamos ao experimento que está nessa revistinha. Se vocês puderem ter acesso, vocês vão ter até a animação. Eu não botei aqui a animação, ficou carregada. Aí o experimento dele, agora em 2016, então na verdade, desde a década mais ou menos de 1987, os caras já têm experimento com um único foco. Então aquela intensidade de Taylor de milhões de focos, hoje eu consigo fazer um experimento de um único foco. Então pegar essa minha intensidade, diminuir o menor valor possível e colocar a foto. Como é que ele faz experimentalmente? É um procedimento não tão trivial, não é tão trivial que nem aqui no laboratório tem. Então alguns laboratórios os caras conseguem. Então não é simplesmente pegar, fechar a torneira e sair um único foco. Não é um procedimento. Mas eu estou agora dizendo que existe experimento de um único foco. O que está aqui exatamente é o experimento de um único foco. E esse artigo é um artigo na American Journal of Physics, é artigo bem didático,
O cara quis colocar exatamente para o estudante. Aí tem todos os anexos, você anexa lá, baixa lá, você vê os programinha e vê gerando todos esses. Então vou colocar aqui o resultado disso, né? Então agora eu vou fazer experimento no lugar de ter muitos focos, vou mandando um a um na dupla feita. Então as bolinhas que a gente está imaginando, as bolinhas que a gente estava imaginando, que é aquele experimento do Dr. Young, vai aparecer duas faixas. Veja lá, experimento experimento de duas fendas, e aqui volta para anteparo, certo? Então agora ele vai botar esses focos de um a um. Não são bolinhas, é uma bolinha na nossa cabeça, certo? Ela não tem diversão, não tem massa, ela é uma excitação no espaço. Então se ela fosse bolinha, se eu botar uma bolinha ou outra, o que é que ia acontecer? Duas faixas. Ia fazer isso aqui. Só isso. Intensidade máxima aqui, intensidade máxima aqui. Esse é o padrão de partícula, certo? Então se isso aqui fosse uma partícula, jogo uma a uma, esse é o padrão que ia aparecer. Aquela bolinha lá do doutor quanto, né? E vamos ver a experiência que dá. Então, tá aqui. Então aqui está o crescimento do número de fotos. Então eu mando foto, 2, aí tem um contador. 3, 4, 5, deixa lá. 1 milhão. E vou ver aqui na chapa fotográfica o padrão que vai ocorrer. De um foto a foto. Agora o experimento eu consigo fazer foto a foto. Então aqui está, depois de 19 fotos. Então, bota a fotografia lá. Aí eu tá, a fotografia 1. Aí onde vai aparecer? Em qualquer ponto ali. Em que ponto? É aleatório. Como é que ele vai escolher? Não sei. Não sei como é que ele vai interagir com aquelas duas fendas e ele vai bater naquele ponto. Ninguém sabe. E isso ocorre. Então, qualquer ponto dali, da placa fotográfica, desse anteparo, o foto que vem aqui, ele vai bater. Aí vem o segundo, também aleatório. Aí 19 fotos. Está aqui a chapa fotográfica. Aí vou deixando a exposição, aumentando o número de fotos. Aumento o número de fotos, que já tem 203 fotos. Também não dá para ver nada. É um bocado de bolinha, de pontos que bateu na chapa fotográfica, aleatório. Aí isso aqui vai aumentando, você começa a ver um padrão. Você vê um padrão de pontos aqui concentrados, né? E outros mais espaçados. Aí eu posso agora, aqui essa reta que está aqui, e contar quantos fotos tem em cada ponto desse. Posso agora fazer a contagem, o número de fotos, que são os pontinhos que batem ali, em função da distância. Aqui, ó, vai aumentando, está aqui, ó, aumentando, 300, não interessa. Isso aqui é fonte incoerente. O que é uma fonte coerente? Uma fonte coerente é uma fonte exatamente uma única frequência, tudo bonitinho. Uma fonte incoerente é a lâmpada. Então, se você fizer o experimento com a lâmpada, essa lâmpada aí, você não vai ver o fenômeno de interferência. Porque ela tem várias frequências, ela borra o padrão. Ela fica esse negócio borrado. Então, aqui é a fonte coerente e a fonte incoerente. A fonte coerente forma o padrão de interferência. Certo? Por isso demorou muito para fazer o experimento de Young. Porque o cara precisava ter uma luz coerente. Então, uma lâmpada normal não faz isso. Ela tinha que ter uma luz extremamente coerente, com uma única frequência, exatamente para conseguir fazer o seu experimento. Aqui está o padrão, exatamente isso que eu fiz, a distância e aqui o número de foco. Essa é a cara de padrão de interferência. Então você veja aquela, um foco a foco, ela se comporta exatamente como tudo. Exatamente como tudo. Certo? Aí agora, vamos para o segundo experimento. Então esse segundo experimento que é fantástico. O segundo experimento é fantástico. Que é o seguinte. Aí o cara está aqui e eu digo, eu vou olhar, mas bem de longe, vamos dizer assim, aquela espiadinha lá do BBB, né? Dá uma espiadinha e ver por se danado esse foco, que foto é esse que faz aquele padrão. Inventa de querer interagir com foto. Para ver, você vai ter que querer interagir. Por mais fraco você queira essa interação, de longe, bem longe, bota no netas, bastou fazer isso. Aí veja o que acontece. Acabou o padrão de interferência. Se você querer saber por onde vai aquele foco que vai carregar aquela propriedade ondulatória, ele se comporta como padrão. São os dois tipos que está exatamente. Então acabou o padrão. Óbvio, se você vai observar algo,
ele vai se comportar como partícula. Ela sofre exatamente fenômeno, exatamente uma trajetória. Aí essas partículas formam esses dois picos, que exatamente os dois picos estão aqui. Se você não olhar, não botar o olhinho, ela tem um padrão. Se botar o olhinho, some o padrão. Por que ocorre isso? Ninguém sabe. Né? Como é que essa entidade aqui sabe que eu estou olhando? Mesmo que o cara esteja lá. Então, por isso que o fenômeno quântico é extremamente delicado. Qualquer interação com o meio, ela quebra o padrão quântico. Por quê? Porque interagiu. Quando você interage, as propriedades quânticas, ela é eliminada. Viu? Então, isso é um problema sério para o experimentar. Mas aí está a clara, exatamente a ideia que o fóton tem exatamente isso. Então, um fóton é uma partícula, né? não uma partícula, para Einstein era uma partícula, de uma bolinha imaginária. O tempo passou, o fóton agora se torna uma excitação. Então, não esqueça, não é bola, não é nada, é uma excitação da onda eletromagnética, é a menor energia que eu posso ter a luz. A menor energia que eu tenho a luz. Esse é o experimento de 1986, que eu não vou descrever aqui, que dá muito, o tempo nosso é muito curto, e eu só vou deixar esse recado aqui, só botar uma fontinha para deixar para o resto da manhã. Aqui exatamente aquilo que assistiu o Alto da Compadecida, né? Aí o Chicó pergunta, Chicó, me diz uma coisa, o que é esse danado do fóton? Aí o Grilo diz, não sei, só sei que ele é assim. Exatamente isso. Não adianta perguntar, nem imaginar que ele não tem nada no nosso mundo. Certo? Do mesmo jeito que o elétron, ninguém viu o elétron. O elétron é a menor partícula que não tem nada. Tem massa e dentro dele não tem nada. Por que não tem nada? Porque ele nunca quebrou. Porque pegar um pouquinho de Tucumã, né, e quebrar. Você sabe, se quebrar um pouquinho de Tucumã, ele vai ter coisa lá dentro. Se você continuar quebrando um pouquinho de Tucumã em todas as partículas, vai chegar numa coisa bem pequenininha, o elétron. Você não consegue quebrar o elétron. Portanto, não tem nada dentro dele. Certo? O elétron você não vê. Você vê ele se manifestar. O fóton, menos ainda. Nem massa tem. Você não pode imaginar ele com nada que você tem no seu mundo. Nenhuma bola, ela é uma excitação, é uma propriedade puramente matemática, que ela está relacionada exatamente com a energia mínima para você ter a propagação da onda eletromagnética. Certo? Bom, só para terminar, quem tem aqui 5 minutos, eu tenho que usar, porque começou 5 minutos, já começou atrasado. Bom, isso dá um panorama geral, obviamente tem muito mais coisa, não dá para a gente falar nesse pico mini curso, mas dá uma visão geral, o material que passar para vocês não tem referência, vocês podem se aprofundar. Bom, aí agora, vamos agora querer descrever a luz. Agora vamos tratar ela exatamente como, né, matematicamente. Eu preciso agora da matemática para quantificar todas as propriedades que eu tenho aqui. Eu tenho que ter uma matemática para descrever isso. Eu não vou fazer uma matemática profunda, mas vou tentar fazer o mais simples possível para a gente entender exatamente o que a gente tem na óptica. Então a primeira coisa é, bom, primeiro eu vou partir do nosso início, teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética que a gente tem é o que a gente chama de teoria clássica. A outra, eu tenho que fazer uma teoria quântica. Então, quando eu faço teoria quântica, a energia da onda, no lugar de ser contínua, ela é discretizada. Isso que é a teoria quântica da radiação. Então, a teoria quântica da radiação, a energia é quantizada. A teoria clássica, a energia é um contínuo. Certo? Bom, para você ver, para eu ter uma energia que é discretizada, eu preciso ter coisas que é da ordem da energia de um fóton. Concorda? Porque se eu tiver uma energia que é muito grande, aquela diferença do ε0 que eu vou dividir é um número bem pequenininho. Eu não vou conseguir enxergar. Então, por exemplo, essa mesa, você pode dizer, ela é um contínuo. Bom, depende do ponto de vista. Se você colocar um microscópio, você vai ver que isso é cheio de furinho. Sendo que esses furos, nosso olho não observa. Porque a diferença dos furos, igualzinho aqui. O furo que eu tenho aqui é da ordem de 10 a menos 10 metros. A água não cai, porque a molécula da água é bem maior do que 10 a menos 10 metros. Por isso que ela não cai, feita uma peneira que o cara faz para polir aquele negócio, areia, né? Para pegar exatamente a peneira. Então, isso aqui é uma peneira cheia de furo. Então, depende do ponto de vista como você vai analisar isso aqui. Isso pode ser um contínuo ou pode ser um discreto. O que é discreto? Em pontinho em pontinho. Então, depende como você, a sua lupa vai olhar. A mesma coisa vai acontecer com a energia eletromagnética. Se a energia eletromagnética, você tem uma energia E,
Se você agora está relacionado com o número de fótons, né? Relacionado com o número de fótons, então essa energia, segundo Einstein, é um múltiplo inteiro. Tá? Eu estou chamando de um F0. Aquele HI, energia de um fóton. Se esse N for muito grande, eu posso considerar a energia contínua. Então, por exemplo, a onda eletromagnética, eu posso descrever todos os fenômenos eletromagnéticos usando a teoria eletromagnética de Einstein. Agora, se eu começar a diminuir o número N e voltar, pode passar. Se quiser, nós vamos para o laboratório. Tá? Aí você consegue agora diminuir a intensidade. Certo? Não existe um valor de N onde ele vai ter quântico ou ele vai ser claro. Então, se o N é muito grande, 10 a 24, 1 milhão, 1 bilhão, é muita coisa. Porque você pega a sua energia e vai dividir desses valores de epsilon zero. Você praticamente não vai ver. Você não vai ver o escurinho que está aqui na mesa. Mas, se esse N agora for muito pequeno, aí o E é da ordem do epsilon zero. Se o E é da ordem do epsilon zero, é como eu pegasse aqui um microscópio e olhasse para isso aqui. Eu aumentei a minha escala quando eu diminuo o valor da minha energia. Diminuindo a energia no número de fótons. Então você veja, quando eu tenho intensidade muito fraca, a ideia do fóton é importante. Quando eu tenho muitos fótons, a ideia de fóton não é relevante. Então significa que eu posso usar a teoria eletromagnética quando eu tenho um N muito grande, essa radiação que tem aqui. Quando eu tenho uma radiação muito pequena, os aspectos quânticos começam a importar. Então você tem um limite quântico, um limite da teoria clássica. Entre esse quântico clássico, existe um intermediário, que ele usa um pouquinho da teoria eletromagnética e um pouquinho da mecânica quântica. É o que chama a teoria semiclássica. O próprio nome já está dizendo. Um pouco quântico, porque ele está na fronteira entre os dois. Então, nesse limite, poucos fótons, muitos fótons. E aí você vai ter uma quantidade razoável de fótons, que ele tem um comportamento que chama exatamente os estados semiclássicos. Nem é quântico, nem ele é clássico, com a teoria eletromagnética. Era essa coisa que eu ia tentar, mas não importa, amanhã a gente fala tranquilo, que eu vou desenvolver. E aí eu vou mostrar para vocês que a luz nada mais é do que osciladores. Oscilador. Vou pegar a equação eletromagnética, ele oscila como se fosse massa-mola. Qual é a diferença? Não tem massa ali, porque o que oscila lá é fóton. O fóton, ele é um conjunto de osciladores, mas é um conjunto de osciladores sem massa. Eu vou mostrar para você a equação do campo e a equação da massa-mola. A única diferença é que lá não tem massa, mas ele tem a mesma equação. Então, já estamos começando a ver que o problema do oscilador harmônico é fundamental. Aí o que é que acontece? O oscilador da massa-mola que a gente aprendeu resolve a lei de Newton, ele dá um movimento oscilatório. Tá? Lá no campo eletromagnético também ocorre isso que está aí. Se agora eu pegar poucos fótons, então veja, a onda como um toda é um conjunto de osciladores. Se eu agora diminuir a intensidade, eu vou para tratar cada fóton. Aí quando eu vou tratar cada fóton, esse meu objeto, ele é um objeto quântico. Aí eu vou para a mecânica quântica e digo, como é que um oscilador se comporta na mecânica quântica? Aí eu vou pegar emprestado a solução da equação do Schrödinger, que é a energia quantizada. Aí eu vou pegar aquilo e adequar, porque aquele problema que a gente está fazendo é de massa-mola. No caso do oscilador, é o fóton. O fóton não tem massa. Eu tenho que transformar aquela linguagem da mecânica quântica para essa linguagem dos fótons que não tem massa. Eu vou fazer uma representação de linguagem. Com essa representação de linguagem, a gente vai quantizar o campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético, que a gente tanto descreve, é um campo contínuo. Mas quando a gente vai para um mundo de poucas partículas, eu tenho que tratar esse campo quantizado. O que é quantizado? O mundo inteiro tem alguma quantidade mesmo. Então a gente vai fazer exatamente esse paralelo, e aí eu vou descrever um fenômeno bem interessante, e vocês vão ver a consequência, que talvez vocês não viram, que é o efeito de Casimir. É um fenômeno que você bota duas placas metálicas completamente descarregadas, e eles se atraem entre si. Esse é um fenômeno puramente quântico. Então, sem a mecânica quântica, sem a ideia da quantização do campo eletromagnético, eu não explico exatamente esse efeito de Casimir. E é um efeito teórico e confirmado experimentalmente. É um fenômeno puramente. Tem vários outros exemplos que a gente vai fazer amanhã. Então, noto que a aula, para mim, é uma coisa muito... Eu prefiro falar dos conceitos, porque está me tentando aqui fazer tudo que está lá planejado. Em 1 hora é muito pouco. Então, o planejamento meu era hoje
eu trouxe aqui o material, fazer as contas do estado corrente, mas eu vou colocar tudo amanhã, na aula da manhã, e fazer a atualização, vai ficar tudo paralelo e termina o pico mini curso, o pico curso, né? Porque realmente não dá para ir falar muita coisa de tudo. Uma pergunta, podem. Diga. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é aquela questão da injeção do laser aqui, quando o senhor coloca a energia mínima, o elétron passa de um nível para o outro, certo? Aí quando ele volta para o estado inicial, ele emite fóton, né? A minha questão é que na emissão espontânea, o senhor falou que a justificativa é a minimização da energia da natureza, é uma lei fundamental. Na emissão estimulada, a única justificativa seria esse mistério da mecânica quântica ou tem uma justificativa? Por exemplo, esse coeficiente A é fácil explicar, porque tempo mínimo de energia eu sei medir o que a gente chama taxa de transição normal. Para eu fazer isso aqui, não tem como explicação a não ser se eu usar as propriedades quânticas da luz. Isso aqui eu não preciso, porque ele vai para o mínimo de energia, a espontânea. A estimulada, que é aí que está a sacada do Einstein, que é completamente diferente dessa explicação. Certo? Então ela não tem uma explicação clássica do ponto de vista dela sair do mínimo de energia. Então isso aqui é um mistério. Ele colocou na mão, por que ele colocou? Porque ele para deduzir a fórmula de Planck. Quando ele não coloca isso, ele não deduz a fórmula. Ele colocou isso. E aí com o tempo os caras viram a importância disso, que é exatamente isso. Você manda um feixe aqui, sai dois feixes aqui. Porque um devido à espontânea, a outra estimulada. Aí sai dois focos, você amplificou, você criou o laser, exatamente essa, a base da criação do laser. Né? Aí depende de cada material, é um laser de várias intensidades, depende de cada material. A segunda pergunta era que uma coisa que o senhor falou assim, superficialmente na aula de Moderna 1, que o senhor falasse agora sobre as propriedades do fóton, a importância das propriedades, especialmente de polarização, para a computação quântica, o senhor chegou a falar dos qubits. Por exemplo, o meu aqui. O qubit é qualquer estado, é qualquer espaço com dois estados. Então, o fóton é um bom para a gente fazer isso. Então, veja, quando a gente bota a informação clássica que a gente tem, é o 0,1. É essa combinação 0,1, 0,1, 0,1, 1, 0, isso que leva a informação, é a teoria da informação clássica. A informação quântica, ele tem esses dois estados, mas pode ter qualquer combinação dela. Então não é mais só 0 ou 1, ou horizontal e vertical. É horizontal e vertical ou qualquer combinação. Isso aumenta exatamente essa informação. Então, através disso, dessas combinações, e é os coeficientes que vai ter, por exemplo, esse é um estado de um único fóton. Né? De um único fóton. Né? De um único fóton. Você agora pode ter dois fótons. Você pode agora pegar dois fótons. Aí os dois fótons vão carregar a informação como? Pode ser o fóton V e o 2V. Esse pode ser o primeiro fóton, polarização vertical, o outro horizontal. Pode ser horizontal, vertical. Pode ser horizontal. Horizontal. Então agora, a minha informação, que é isso aqui, ó, minha informação é esse fio. É isso que está carregando a informação. Esse meu fio agora é uma combinação linear desses todos que estão aqui. Né? De todos que estão aqui. Aí essas combinações aí, você tem agora que chama, né, depender dos coeficientes que eu for colocar, né, eu posso, né, imagina agora o meu estado geral, imagina agora o meu estado φ é um alfa 1 vertical, mais um alfa 2 vertical horizontal, mais um alfa 3 horizontal vertical, e mais um alfa 4 horizontal. Certo? Isso que leva a minha informação, ela vai estar contida nesses coeficientes que estão aqui. Porque é exatamente essa informação que ele está carregando
da polarização de 2 fótons. Você pode ter agora 3 fótons, 4 fótons, e com isso você aglutina com esses coeficientes que você pode fazer através de cristais, por exemplo. Você pode meter um fóton horizontal, por exemplo, tem cristal que faz isso, você mete um fóton. Aí você bota através de um polaroid, você diz que ele vai passar com polarização vertical, aí ele entra dentro de um cristal, sai 2 fótons. O que acontece? É a propriedade que ele vai interagir com a matéria, sai 2 fótons. Sabe como é que sai os 2 fótons? Um é vertical e o outro é horizontal. Aí o que acontece? Imagine que você pegue essa informação e coleta e diz, eu vou ver se esse fóton é vertical ou horizontal. Se você souber que ele é vertical, o outro é horizontal. Você vê que você se propaga instantaneamente. Não leva tempo da luz. Esse é vertical, se você dizer que é vertical, o outro é horizontal. Isso que a gente chama, né, embaralhamento dos 2 fótons. Se inverter um, o outro já... O outro inverte. Então você sabe a informação sem precisar fazer o experimento. Os chineses estão fazendo isso, mandando laser numa espaçonave que eles botaram um satélite para fazer esses, não só esse experimento, mas junto de várias coisas que vão fazer, estão mandando o laser para fazer esse experimento. Uma longa distância, certo? Estão em procedimento. Isso se faz a distância pequena, 1 quilômetro. Agora eles querem fazer uma distância muito maior. E certamente deve observar. Então as informações vão exatamente isso. Se você mede uma coisa aqui, eu vou saber o outro que está lá. Isso é instantâneo? Instantâneo. Aí o cara diz, isso aí viola a teoria da relatividade. Não, porque esse estado que sai vertical e horizontal é um único estado. Você está medindo um estado. Então se você medir esse, eu sei que o outro. Eu não estou propagando informação para se tornar horizontal. Eles já estão horizontal e vertical. Certo? Então isso é informação. E essas informações são exatamente isso. Então o fóton é o grande candidato, que já temos os computadores quânticos, já temos. Quem tiver alguns 50 milhões de dólares pode comprar e botar na sua casa, né? Então todo mundo que quiser pode ter. Mas daqui a pelo menos 15 anos, que ninguém imaginava em ter um celular, a gente vai ter um computador quântico normal para todo mundo usar. Isso vai ser revolucionário, porque o tempo de processamento de dados, por ele levar muito mais informação do que o 01, é muito rápido. Você tem uma ideia? Um cara para clonar um cartão. Imagina o cara está lá trabalhando, como é que o cara faz? O hack entra, aleatoriamente tenta pegar. Quanto mais tempo tu fica lá, né? Eu vou falar, desculpa as mulheres, mas minha esposa, vai lá, entra lá para fazer, vai lá no seu, esquece o computador ligado. Esse tipo é terrível, porque está ligado lá, é uma operação, né? Operação bancária, e ela não desligou. O hack está lá, aleatório. Quanto mais tempo pegar, é aleatório, não tem uma certeza que vai pegar. Num computador quântico, aí o cara está operando basicamente, e eu tenho um hack com o computador quântico. Em alguns segundos eu clono qualquer cartão. Eu não, o hack. O hack. Então a velocidade de informação, por causa disso, é astronômica. Certamente daqui a 15 anos, com o computador quântico, dando os hacks aí, os cartões não vão mais ser 01. Aquelas pastinhas 01 que está lá. Vão ter agora os mesmos códigos de um computador quântico. Né? E aí você não vai, porque vai ficar mais seguro. Porque quando tu tentar fazer, você destrói o efeito quântico. Ele é mais seguro do que qualquer um. Né? É menor que esse. Pois é. Professor, ia fazer outra pergunta, mas fazer em cima dessa informação que o senhor falou aí, que já existe computador quântico, né? É. Quer dizer, um dos gaps maiores entre eles seria o que entre a eletrônica e a fotônica. É. Ou seja, você está dizendo que o gap da eletrônica já foi vencido aí? De fiação? A válvula para chegar aos semicondutores tem a transição do tempo. Tudo leva um tempo. Você pensar daqui a 50 anos, vai ser obsoleto. Essa tecnologia de semicondutores, vai ser a teoria fotônica. Isso já tem vários. A gente já usa o laser para fazer a operação, usa vários aparelhos usando já o fóton, né? Então isso aí é por meio de tempo. Ótimo, que a gente vai melhorar. Quem imaginava, você nem imagina, que eu nunca tive celular, mas o celular que um colega meu tinha aqui que faleceu, era um tijolão desse tamanho, não servia para nada, só para a mulher meter na cabeça dele quando estiver com água. Era um tijolo mesmo. O tempo evoluiu, você vê, isso é um computador. Isso não é mais nem um celular, é um computador, né? Você consegue, através dele,
você acessar um outro computador e rodar um programa. Você em casa, onde você estiver, está na praia lá tomando conta, roda o seu programa no próprio celular. Então hoje a gente tem uma tecnologia cada vez avançando. Então você imagina que isso, obviamente, vai chegar no dia que você vai ter celular, computador, tudo quanto, vai ser uma maravilha. Os médicos, a gente não vai precisar mais de médico, não vai ter mais erro. Eu imagino que vai ser tudo robótica, vai ser ótimo, você entra lá dentro, o cara diz o que você tem, pega o raio-x do cara, vai ser uma maravilha. Do que eu sei para o médico diz, você tem isso, então o remédio passa a hora, então você está outro. É isso que acontece. O erro médico ocorre porque ele tem erro. Mas um dia a gente vai chegar, os médicos vão sofrer. Graças a Deus, porque vai ter muito forte e menos receita errada. Professor, só mais uma pergunta, porque na minha cabeça tem um embaralhamento muito grande. Embaralhamento? Não é quântico não, né? O senhor colocou dois limites ali entre a teoria eletromagnética, né, e a quântica. E aí Einstein, querendo quebrar a mecânica quântica, né, fez lá o entrelaçamento quântico, né, disse que era impossível aquela situação porque nada iria além da velocidade da luz. Né? Pelos seus estudos, assim, o senhor consegue ver onde é que estava o erro do Einstein? Não, porque assim, hoje o grande mistério é o seguinte, qual o limite entre a clássica e o quântico? Ninguém sabe. Então, se você pegar na luz, qual o limite? O que a gente faz hoje bom, entre um limite e outro, eu tenho uma coisa misturada. É essa a teoria semiclássica que a gente tem. Mas onde é que sai de um vai para o outro? Depende de cada experimento, de cada coisa que o cara for fazer. Não existe um N de foto que vai ocorrer isso. A partir de N de foto vai ocorrer um ou vai ocorrer outro. A mesma coisa acontece na matéria. Então, quando é que vai ocorrer? Qual o tamanho? Ninguém sabe. Se eu pensar no tamanho, na época do descobrimento da mecânica quântica, era o elétron, era o próton. Aí agora o cara bota um nanotubro de carbono, que é uma bola desse tamanho comparado com 60 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tem não sei quantos elétrons, tem não sei quantos prótons. Então, você sai do elétron, sai para isso aqui. Qual o limite? Só a tecnologia vai dizer. Hoje a gente tem agora pastilha de micros que tem aspecto do quântico. Pode chegar um dia uma caneta, pode chegar, ninguém sabe. Só o tempo vai criar a tecnologia. É o laboratório experimental que vai fazer isso. Então, do ponto de vista teórico, nada proíbe. É o experimento que vai decidir. Eu acho que a única coisa que achava é o seguinte, que a teoria dele não explica o efeito de interferência. É verdade, porque ele não tinha um experimento de foto a foto. Hoje ele sabe que cada foto que vai passar, ele vai escolher qual é a fenda e vai aleatoriamente escolher onde vai bater na praga. Esse conjunto, no final, dá o padrão. Como ocorre isso, também ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque se você tentar olhar, ele destrói. Como é que ele sabe que eu estou olhando? É uma coisa, assim, para mim, é um mistério, ainda bem. Então,